todos pela nação, somos um só. Ser cidadão, tentar o melhor. Se liga, cidadão, vamos se conscientizar. Todos com educação, saúde para trabalhar. Se liga, se liga, se liga, cidadão. Se liga, se liga, se liga, cidadão. As compras online foram intensificadas durante a pandemia do coronavírus, hábito que o brasileiro já vem dominando há algum tempo. O site Correio 24 Horas informou que o Nordeste foi a região que mais realizou compras pela internet, 108% a mais em comparação a 2019. Compatível com o aumento de aquisições online, o número de reclamações nos órgãos de proteção ao consumidor também foram elevados, uma média de 70% a mais em relação ao ano passado, segundo alguns veículos de notícia. E você, já passou por algum perrengue na hora de realizar uma compra pela internet? Sabe se desviar de possíveis golpes? E quando dá algo errado, sabe a quem recorrer? É por esse motivo que o Se Liga Cidadão de hoje, comigo, Jorge Mário, com Emily Lima e Milena Silva, vamos ter conosco o advogado Breno Novelli, para esclarecer essas e outras dúvidas sobre o tema. Seja bem-vindo, doutor Breno, tudo bem? Olá, Jorge, olá, Emily, Milena, muito obrigado pelo convite, tudo bem com vocês? Um prazer aqui participar. Olá, Milena, olá, Emily, tudo bom com vocês? Olá, gente, boa tarde. Sim, muitas, com certeza. Nessa pandemia, então, a internet virou palco, né, para vários brasileiros fazerem suas compras. Então, vamos lá, doutor. A primeira pergunta, que eu acho que é dúvida de todo mundo. Quem o consumidor deve procurar caso ele se sinta lesado durante uma tentativa de compra pela internet? Bom, essa é uma boa pergunta. Eu sempre parto do pressuposto de que os problemas eles devem ser resolvidos, ou pelo menos há uma tentativa de resolução amigável. Então, eu sempre recomendo que, em um primeiro momento, haja uma tentativa de contato através do SAC, né, que é o Serviço de Atendimento ao Cliente, da empresa ou do site, como você está falando especificamente em compras pela internet. Se isso acabar não sendo, não resolver o problema, não resolver aquela situação que o consumidor tem necessidade, aí a gente já pode partir para um segundo passo. Hoje existem alguns sites que fazem essa intermediação, como Reclame Aqui, como Consumidores Net, enfim, diversos outros que fazem essa intermediação entre o consumidor e os serviços até de clipagem e de mídia interna das empresas. Por fim, se acabar também não resolvendo o problema, e olha que, de fato, a gente tem acesso a dados aí que acho que uma grande parte das celeumas, dos problemas são resolvidos. Mas se por acaso a coisa não andar, aí existem órgãos administrativos, como o PROCON, a pessoa pode abrir uma reclamação administrativa, ou, em caso, obviamente, sendo algo mais sério, o Poder Judiciário, através ou dos juizados especiais de defesa do consumidor, ou as varas de defesa do consumidor, para os quais ele precisará nas varas de um advogado, e nos juizados ele pode até demandar, ou seja, pode até ir a juízo sem a necessidade de um advogado. Pronto. E no caso do consumidor que faz uma compra na internet, ele pode, e fez a compra na internet e aí viu em outra loja o mesmo produto por um preço menor, ele pode fazer esse cancelamento na loja que ele fez a compra? O consumidor pode fazer isso? Emily, essa também é uma pergunta interessante, porque às vezes as pessoas confundem alguns conceitos. Existe no Código de Defesa do Consumidor a possibilidade do direito de arrependimento quando a compra não é realizada no estabelecimento, ou seja, se você vai até uma determinada loja e compra uma roupa, exceto caso a loja te oferte essa possibilidade de troca, você não tem o direito por simples gosto ou por não gosto. Você chegou em casa, vestiu e não ficou bom, exceto se a loja já tiver essa permissão e oferecer isso ao consumidor. Na internet, isso já existe. Agora, veja que a gente pode ter uma diferença grande entre produtos, ou seja, uma roupa, um tecido doméstico, um eletrodoméstico, e um serviço. No caso de um serviço, como por exemplo a contratação de internet para sua residência, internet fixa. Nesse caso, não, você não terá direito pelo fato de um produto, enfim, aquele plano estar mais barato em outra operadora.
desde que ele já esteja em execução. Então, no momento onde você contrata, se a partir daquele momento você já tiver, por exemplo, o modem na sua residência e ele já começar a funcionar, você não terá esse direito a arrependimento. Agora, de um produto, sim, você terá, e aí eu não digo que a justificativa é porque você achou o preço mais barato em outro local. Você não precisa de uma justificativa expressa. Você terá 1 semana, 7 dias, contados a partir do recebimento do produto. Então, por exemplo, hoje, acessei um site de uma determinada roupa, comprei o produto. Amanhã, esse produto não chegou na minha residência ainda, eu vi em outra loja com o mesmo valor, eu posso aguardar esse produto chegar na minha residência, dizer que eu não tenho mais interesse, e aí esse produto é devolvido, eu recebo o valor de volta, e esse recebimento ele se dá de acordo com a política do site, não é algo automático no mesmo dia, no mesmo momento, e eu poderia comprar livremente em outra loja, mas a gente precisa diferenciar um produto de um serviço, principalmente se o serviço começou a ser prestado no momento da contratação. Entendi. Então, doutor, no caso, quem ele deve procurar, né? Caso esse comprador que fez essa compra, como ele pode fazer para receber, e caso não receba o dinheiro de volta, né? Caso de arrependimento, como ele pode fazer? Quem ele pode recorrer inicialmente para poder conseguir ser ressarcido, né? Em caso de troca? Bom, como eu disse naquela primeira pergunta, eu recomendo primeiro a tentativa junto ao saque da própria empresa. Se isso não for procedente, tentar os sites, e isso funciona muito porque hoje as empresas elas são ranqueadas de acordo com o nível de reclamação dos consumidores, e é algo que elas ofertam como propaganda. Então elas ofertam do tipo, tenho 70, 80, 90% de reclamações atendidas e resolvidas. E se isso não for suficiente para resolver a situação, como eu disse, temos o PROCON, que é um órgão administrativo, ele faz uma ponte entre o consumidor e a empresa, mas já com a força de fiscalização do Estado, e quando eu falo Estado, é o Estado lato sensu, e ele pode, inclusive, aplicar multas em um determinado site ou empresa, e também, se a pessoa quiser procurar individualmente o Poder Judiciário, através de um processo, mesmo uma ação, que pode ser movida nos juizados especiais de defesa do consumidor ou as varas de defesa do consumidor. Bacana. Hoje no nosso programa Se Liga Cidadão estamos conversando com o advogado Breno Henrique, que está esclarecendo algumas dúvidas sobre o direito do consumidor na hora de compras pela internet. Doutor, está chegando o Black Friday, que talvez seja uma das datas mais esperadas durante o comércio, né? Umas datas muito comemoradas pelo comércio, assim como Natal, Dia das Crianças. E boa parte das promoções, elas acontecem de maneira online, né? As lojas apresentam boas ofertas para alguns produtos. E com isso, muitas fraudes também acontecem, né? Junto com as compras. Quais são os principais cuidados que o consumidor deve ter na hora que ele vai comprar um produto na internet? Quais são as dicas que o senhor dá para que ele não caia em nenhum tipo de fraude e não se arrependa dessa compra? Legal, Jorge. Acho que a dica que ela é mais efetiva é bom senso. E o que vai ser bom senso? Primeiro, procure lojas, procure sites que tenham uma boa reputação no mercado. Duvide daquelas ofertas que estejam em valores muito abaixo da normalidade. Procure sempre sites que tenham um ranqueamento no Reclame Aqui, que tenham um ranqueamento no consumidor online, no consumidor net. Busque, como eu disse, lojas mais conhecidas. Duvide um pouco de alguma que você nunca ouviu falar ou que nenhuma pessoa nunca ouviu. Se você receber uma oferta, seja de Black Friday ou não, por e-mail, tome cuidado com o remetente do e-mail, porque a gente sabe que tem muitos golpes que são aplicados de e-mails fakes e a pessoa passa o cartão compra. Tente fazer sempre uma conferência, você mesmo entrando no site, ou se for uma compra até por telefone, você ligando para aquela determinada operadora ou site. Tome cuidado com contratações ou compras onde a empresa liga para você. E como eu disse, sempre se mantenha alerta com valores excessivamente baratos. A gente sabe que não há muita mágica no mercado. Então, é claro, pode haver uma diferença que ela é de acordo com a margem de lucro, mas ela nunca é uma coisa muito absurda. Eu, particularmente, tenho muito receio de fazer uma compra quando eu vejo um produto por 50% abaixo do preço. É óbvio que ali tem algo estranho. Então, assim, eu acho que cautela, bom senso, procure olhar sempre o ranqueamento nos sites, e remetentes de e-mail.
tome cuidado com que você procure aquele site, você recebeu por e-mail, você tente acessar o site, se for por telefone, você tente ligar para aquela operadora. Eu acho que isso já é suficiente para ajudar. Se não vai resolver 100%, mas eu acho que já vai ajudar muito a diminuir a taxa de problemas decorrentes de compras. Esse é um excelente ponto, porque mesmo com as pessoas sabendo que existe a fraude, às vezes ela está tão escondida, né, que o consumidor às vezes nem se toca, né, nem se liga nessas questões. Bom, com a Black Friday e as demais compras online que aumentou nessa pandemia, o atraso na entrega de produtos ele se caracteriza no descumprimento de oferta, né? Segundo o artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor. Nesse caso, o consumidor ele deve cobrar a providência e algum tipo de valor ressarcido para a empresa, né, que está fazendo essa entrega, né, os Correios, o SEDEX, ou ele tem que entrar em contato direto com a empresa. Esse primeiro contato, Emily, ele não é obrigatório. O judiciário, ele está aberto para qualquer tipo de demanda, ela sendo possível. Se ela não for possível, o próprio judiciário ele vai julgar essa demanda extinta. Mas eu acho que é uma recomendação de cautela que você tente o primeiro contato com a empresa, como eu disse, depois com aqueles sites que fazem intermediação. O prazo, como você disse, ele é algo vinculante à oferta. A gente diz que uma oferta, ela vincula aquele prestador de serviço ou vendedor de produto. Então, quando ele se compromete com entrega em, por exemplo, 7 dias, ele deve entregar aquele produto com 7 dias, sob pena de o consumidor poderá escolher alguns caminhos. O primeiro é o cumprimento forçado da obrigação. No 7º dia, eu quero receber esse produto hoje. Às vezes isso não é possível. A gente sabe que o Código de Defesa do Consumidor, como uma lei, ele regra algo teórico e não prático. Se aquele cumprimento forçado não for possível naquele dia, o consumidor ainda terá 2 outros caminhos, que seria, eventualmente, o abatimento proporcional do preço, ou seja, aceitar uma diminuição do valor pago pelo recebimento com atraso, aceitar um produto de mesma qualidade ou superior que possa ser enviado dentro daquele prazo, e a última situação seria o cancelamento do negócio, com o ressarcimento cabível, com todas as atualizações e juros. E aí eu ainda vou além. Caso esse atraso gere um dano efetivo, e aqui é importante, eu gosto sempre de dizer em todas as entrevistas, que as pessoas precisam parar um pouco com a indústria do dano moral. Tudo vira dano moral. É claro que no Código de Defesa do Consumidor, a mera má prestação de serviço, ela pode ensejar dano, mas a gente precisa atuar de boa fé com a justiça. Então, se isso lhe causou de fato um dano, e como é que isso poderia ser? Por exemplo, eu comprei algo que iria chegar na internet para dar de presente de aniversário para uma pessoa da minha família. Ora, eu queria aquele produto naquela data, porque eu iria dar de presente, é uma data significativa. Se isso acontecer, além das outras previsões que eu disse antes, pode se resolver em perdas e danos, ou seja, pode gerar uma indenização em favor do consumidor. Então, para a gente recapitular, ele pode pleitear o recebimento da oferta naquela determinada data, ele pode pleitear o recebimento de um produto de igual característica ou superior dentro do prazo, abatimento proporcional do preço ou, por fim, a devolução de todos os valores pagos com toda a correção monetária, atualização monetária e ainda eventuais perdas e danos que sejam cabíveis. Perfeito. Muito esclarecedor. Perfeito. Ficar atentos nas próximas compras aí, meninas. É porque realmente eu não sabia de nada disso, já fui bastante lesada em questão de prazo, viu? Então, doutor, é muito comum também durante essa época de Black Friday, né? A prática indevida de lojas e e-commerce anunciarem um produto mais barato, mas que na verdade já se encontrava no mesmo valor ou até um valor inferior no período da promoção, antes do período da promoção. Então, seja nas lojas online ou na física, como o consumidor pode proceder caso tenha provas dessa prática? Porque, assim, eu, por exemplo, já presenciei. E ali na época de Black, a loja está anunciando, quando eu vou ver a etiqueta, tava aquela fichinha vermelha, a promoção, e quando eu tirei, para ter aquela curiosidade de saber, estava um preço, na verdade, menor do que aquele anunciado ali na promoção. Então, assim, sem mesmo necessariamente o consumidor ter levado esse produto, como eu, no caso, eu não levei, né? Porque era propaganda enganosa. Tem como eu fazer uma denúncia ou algo do tipo, tomar alguma providência contra essas lojas?
Excelente, Milena. A gente brinca aqui na Black Friday, parece que é tudo por metade do dobro, né? Se a gente olhar, eu até recomendo isso, tem alguns aplicativos que eles fazem histórico de preços. É uma dica interessante, assim, independente da parte jurídica do tema, mas para a gente fazer uma compra é importante isso, você vê o histórico até de últimos 6 meses. Bom, tem alguns conceitos que a gente precisa separar. A primeira coisa, como eu disse antes, a oferta, ela vincula o produto. Então, tratando de uma vertente, acho que não é especificamente a sua pergunta, eu vou chegar lá, mas se você vai fazer uma compra num determinado site ou loja e aquele produto está anunciado pelo aquele preço, você deve receber esse produto por aquele preço. Então, a loja não pode, por exemplo, cancelar a sua compra, dizendo que, na verdade, o preço era superior e que estava marcado errado. Infelizmente, a oferta, ela vincula a loja. Quanto a essa situação que a gente vê dos aumentos gradativos até a Black Friday ou até outras épocas para se colocar em promoção, para depois a promoção, na verdade, ser algo compatível com o valor natural do produto ou do serviço, aí a gente já diz que é algo de titularidade de direitos coletivos. Não é de titularidade do direito individual, não é meu, Breno, não é seu, Milena, não é seu, Emily ou seu, Jorge. E isso é regrado pelo Ministério Público. Então, a pessoa pode, sim, juntar todo um histórico de documentos e ela pode ir até o Ministério Público, nesse caso seria o Ministério Público Estadual, e eles têm uma divisão do Ministério Público Estadual que trata de demandas relativas ao direito do consumidor, e aí você levando essa documentação, o Ministério Público abriria um inquérito que pode gerar, se eles, promotores públicos, entenderem que é cabível, pode até gerar uma ação civil pública que viria, se for procedente, a condenar a empresa a pagar uma multa de grande expressão. Então, nesse caso aí de preços que sobem excessivamente, a gente não tem, porque não fere o direito individual do consumidor. Seria de titularidade do Ministério Público para a aplicação de uma multa através de uma ação civil pública. O que toca no consumidor é, se ele vai comprar um determinado produto, está anunciado por aquele preço, R$100, ele compra, efetua, e depois ele recebe um cancelamento dizendo que houve um problema administrativo interno e que o valor era outro, ele pode exigir o cumprimento daquela oferta de recebimento do produto por aquele preço. Ótimo, ótimo. Doutor, eu tenho uma pergunta que é muito comum, pelo menos eu já passei por isso, eu acho que as meninas também já passaram, que é o seguinte: quando a pessoa vai lá no site e vê um produto e ele no site é um preço, e quando ela por acaso vai na loja, ela vê o mesmo produto com praticamente o dobro do preço. Isso é permitido pelas lojas? As lojas podem fazer isso ou isso é uma espécie de fraude? Ou elas podem entrar com alguma queixa ou algo do tipo? Na verdade, existe a possibilidade sim, Jorge, porque a loja ela tem um custo operacional mais alto. Então, por exemplo, uma loja em shopping, ela paga aluguel, ela paga taxa de royalties, ela tem funcionários. E os sites, ainda que sejam da mesma loja, eles têm um custo operacional muito menor. Então, a logística de funcionamento ela é muito menor. Então, nesse caso, não há qualquer tipo de problema, não. O que você tem que, obviamente, é fazer cumprir aqueles valores que estão em cada estabelecimento. Então, se você vai comprar um produto na loja, ele precisa te ser ofertado e concretizado pelo valor da loja. E se você vai no site, ele também precisa ser ofertado e concretizado pelo valor do site. Ah, ótimo. Tá vendo aí, meninas, vocês que já passaram por isso? Ótimas dicas, né? Já veio a pessoa que já tá ligada e eu acredito que a galera aí que tá assistindo, Se Liga Cidadão também, já tá anotando todas as dicas. Exatamente. Alguma pergunta para o nosso advogado, Milena? O áudio está cortado. Perdão, estava cortado. Assim, é uma dúvida que eu tenho, porque eu costumo adquirir muitos produtos assim por Instagram e Facebook. É uma febre hoje em dia, né? Então eu queria saber se... Eu não consegui ler todo o código, aí eu queria saber do senhor contar pra gente se o Código do Consumidor, ele tem algo que fale sobre isso, essas compras que a gente adquire em lojas assim, no Instagram, Facebook, nas mídias, nas redes sociais no geral. Então, Milena, o Código de Defesa do Consumidor, ele não tem esse regramento. A gente tem um chavão jurídico que diz que as leis, elas vêm muito depois dos fatos sociais. Então, diversas legislações, elas não tocam em mídias sociais. Por exemplo, hoje vem se fazendo um aperfeiçoamento para o Código de Ética da Advocacia para falar sobre isso. Então, não, ela regra o quê? Ela regra a compra fora de um estabelecimento físico presencial. E aí a gente faria uma analogia com a compra através de sites.
Se você compra fora de um estabelecimento físico, e aí isso seja por rede social, ou seja por site, seja até por compra via telefone, o Código de Defesa do Consumidor ele equipara. Não existe uma previsão específica e talvez até não precise de compras por redes sociais. O que você precisa estar atenta é que essas compras elas sejam feitas, se for de uma empresa onde haja uma identificação no CNPJ, de preferência que se faça uma checagem daquele CNPJ para ver se existe mesmo. Uma dica, entrem sempre no site da Receita Federal, se vocês colocarem no Google, consulta CNPJ, vai direcionar para o site da Receita e vocês vão ver aquele determinado CNPJ, se ele está ativo, se ele não está ativo, e sendo um CPF de pessoa física já fica um pouco mais difícil, é importante tomar cuidado, mas como a sua pergunta especificamente não tem um regramento do CDC, que é o Código de Defesa do Consumidor, específico para rede social, não. Vamos sair daqui munidos, viu? Uma pena, né? Porque redes sociais está tão, né? Cada vez mais aparece redes sociais e as lojas, principalmente, estão migrando para as redes, né? Mas eu gostei dessa dica do CNPJ, porque realmente eu compro em loja do Instagram, quando, na verdade, eu vejo que ela possui algum tipo de loja online, virtual, né? No www, no caso, aí que eu me sinto mais segura. Mas então, pessoal, a Black está chegando, né? Época de fim de ano também, as demandas de consumo aumentam com isso. Então, fiquem bem ligados nas dicas do nosso entrevistado, o advogado Breno Novelli, perdão. Obrigada, doutor, pela participação. Gente, eu agradeço vocês pelo convite, espero ter ajudado para tirar algumas dúvidas de todo o público de vocês mesmos, e fico sempre à disposição. É um ótimo trabalho que vocês prestam aí para toda a comunidade, para todo mundo que ouve vocês. Um grande abraço e tomem cuidado aí na Black Friday, assim como em todas as datas comemorativas. Todos pela nação, somos um só. Ser cidadão, tentar o melhor. Se liga, cidadão, vamos se conscientizar. Todos com educação, saúde para trabalhar. Se liga, se liga, se liga, cidadão. Se liga, se liga, se liga, cidadão. Você ouviu um conteúdo produzido pelos estudantes do Centro Universitário Social da Bahia.